E aí, meu povo, tudo tranquilo? Hoje nós vamos bater um papo sobre a Europa. A Europa tropeça em si mesma, da crise energética à autodestruição de uma potência. Bom, para quem não sabe, a Europa já foi o centro do mundo. A Europa já dominou o mundo de várias formas. Era uma potência econômica, era uma potência cultural e era uma potência militar. Vários países foram e ainda são colônia da Europa. Agora, o que aconteceu, o que vem acontecendo para que uma potência decaia tanto? Para que esse conjunto de países se torne cada vez mais fraco? Onde foi que erraram? Nós estamos vendo não só a Europa, mas, por exemplo, outros países perdendo a hegemonia e outros países ascendendo em potência. Então vamos discutir primeiro a Europa para entendermos o cenário geopolítico e, inclusive, aplicar no Brasil. Porque é importante você entender. Isso é uma oportunidade de ouro para o Brasil se desenvolver. A velha potência em declínio. A Europa já foi o centro do mundo, como eu já falei. A Europa, inclusive, era o centro cultural. Muito do que as pessoas hoje seguem e acreditam é simplesmente um modelo criado pelos países europeus, que não necessariamente está com a base na verdade, mas se tornou o hábito de muitas pessoas. E também a Europa ela tinha um poderio militar muito grande, muito. A Europa determinava o destino de países e tudo. Olha o exemplo do Brasil. O Brasil era uma colônia de um país europeu. Eu ainda acho que o Brasil ainda é colônia, mas não do mesmo país. Mas isso a gente vai discutir no futuro. Dependência energética. Tem muita gente que ficou falando do blackout de 2025. Só que tem um detalhe, não foi o primeiro blackout. Teve o de 2021 e teve outros. Então a questão é, a infraestrutura europeia, ela caiu muito. Ela diminuiu sua qualidade, diminuiu o poder que tinha. Não é mais aqueles países poderosos como antes. Para você ter ideia, a Europa hoje ela importa mais ou menos até 60% de sua energia. Ou seja, ela não é nem sequer de longe autossuficiente. É totalmente dependente. E, como se não bastasse, arrastada pela OTAN e por vários membros da própria Europa, estão numa guerra de desgaste contra a Rússia. O que nós já sabemos o resultado. Já está óbvio para qualquer um que sabe consultar mapa, território, etc. Mas insistem em continuar com essa gastança ao invés de preservar vidas e investir na própria infraestrutura. Ou seja, estão colhendo o que plantaram. E eu volto a afirmar para que você entenda. A Europa já foi uma das maiores, já foi a maior potência do mundo. Decaiu e continua caindo. E a vaidade não permite que os que estão liderando compreendam a gravidade da situação. A crise demográfica. Como se a arrogância suficiente não bastasse, a arrogância do carreirismo, aliás, isso aqui entra um pouco da agenda malthusiana, é uma coisa que nós vamos debater muito daqui para frente. Essa agenda, ela visa reduzir a população mundial. Diz os seus propagandistas que não há recurso suficiente para as pessoas do mundo. Na verdade, isso pode ser discutido de várias formas. Essa é uma visão totalmente equívoca, errada e um pequeno ajuste resolveria. Então, as mulheres na Europa estão tendo média de 1,5 filho por mulher em média. Isso quando tem. Então a população ela não só está encolhendo, mas ela está desaparecendo, porque hoje são os aposentados, inclusive pessoas que até trabalham mais tarde, continuam trabalhando mesmo pós-aposentadoria, essas pessoas ainda ajudam a carregar os países, e tem os que já estão descansando, tendo descanso merecido da aposentadoria,
Tem a juventude, que não precisamos nem dizer que é, como eu posso falar aqui, é igual o Brasil, igual os Estados Unidos, está sofrendo sobre uma outra ideologia horrível que está envenenando os países europeus, que também é uma das responsáveis por toda essa desgraceira que está acontecendo na Europa, no Brasil e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, está tentando remover de si mesmo o veneno que foi espalhado pelo mundo por ele mesmo. Isso aqui, vocês têm que ter ideia que os Estados Unidos ele é parte de vários países, eles são estados independentes, é como se fosse cada um país. E nem todo mundo concorda com o que está acontecendo lá. E agora nós estamos assistindo a luta para tentar recuperar. E a Europa, ainda essa luta nem começou para valer. São pequenos grupos isolados que estão tentando recuperar a Europa. E não estão tendo muito sucesso. O sucesso está sendo relativo. E o Brasil tem uma grande oportunidade aí, porque o Brasil, esse veneno dessas ideologias, não se infiltraram nas raízes brasileiras. Estão aí, perturbando. Mas o tempo está acabando. Tá. Porque o mundo está mudando. O mundo está mudando e mudando rápido. E tem a questão agora do meio ambiente, que eu até falei um pouco antes aqui. O meio ambiente é um negócio interessante. Eu sempre fiz muitos estudos com relação a sobrevivencialismo, energia, recursos, economia, combate à corrupção, e etc. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar aqui. E essa coisa dessa agenda, se eu não me engano é ESG, eu acho que a sigla é essa, agora não importa, porque não estou tratando especificamente disso. Trata muito dessa questão da preservação do meio ambiente e tal, etc. Só que, da forma que estão fazendo, é incoerente. É uma forma errada. Da forma como estão fazendo, não vão ter grandes sucesso com isso. O que eles vão continuar tendo é a Europa em blackout, sem infraestrutura, a OTAN sofrendo horrores para conseguir nada como resultado. O que eles vão conseguir é isso. Ou seja, é mais uma agenda globalista que está afundando agora um continente inteiro. Está afundando países inteiros. Isso porque eu ainda não estou falando de vida de pessoas, que no geral esse pessoal não se importa. Não liga. A escassez de recursos. A escassez de recursos é um fator engraçado. Em vários países hoje, você encontra comitivas, grupos europeus, fazendo exploração de minérios, recursos, enfim, biopirataria, o que for. Fazendo toda busca atrás de recursos, porque lá na Europa não tem. E não tem por causa da conduta deles mesmos. Agora eles estão em todos os outros países que têm esses recursos. Só que tem um problema aí. As pessoas desses países estão deixando de ser idiotas. Por exemplo, a África andou expulsando países europeus de lá. E aí? Porque o povo vai deixando de ser idiota, vai começando a compreender que a riqueza, na verdade, pertence a eles. E aí começam altas discussões. Quando eu estiver falando sobre colônias, nós vamos tocar mais sobre isso. As colônias modernas, elas ainda estão aí. Esse negócio de soberania nacional, tem muito país que não tem soberania nacional e fica conversando fiado. Não tem. Não manda em nada. A situação é complicada. Tanto que no futuro, esse vídeo, se o YouTube ainda existir, ou as outras plataformas que eu postar ainda existir, vocês vão poder rever esse vídeo aqui. No futuro, vocês vão ver muitos cidadãos europeus migrando da Europa para a América do Sul e África. Ah, mas isso é um absurdo porque a Europa ainda é primeiro mundo? Sim, lá tem países de primeiro mundo e segundo. E até terceiro, não pode falar que apela, mas tem. Eles têm a qualidade de vida melhor que o Brasil? Tem. Eles têm mais cultura e uma forma melhor de viver do que no Brasil? Com certeza. Com certeza. Ninguém questiona, ninguém diz isso e ninguém diz o contrário na atualidade. Só que, muito importante, o mundo está mudando.
Nós estamos num mundo multipolar. A Europa de comandante do mundo, ela já passou para a segunda divisão e se não tomar cuidado, em escala de poder, vai ser de quinta posição para baixo. Em poder geral, né? Tem que ser claro nisso aqui. Rússia, China, Índia e outros países. E quem, se Deus quiser, talvez o Brasil, se o povo brasileiro começar a acordar, entender que é um povo riquíssimo, e que está sofrendo por ignorância e por idolatria e culto a bobagens, vocês verão uma mudança muito grande. Vocês vão ver lá no futuro médio e longo prazo esse pessoal vindo para o Brasil, se refugiando para o Brasil, e especialmente se a OTAN continuar intransigente como está. Logo, logo, você vai ver esse pessoal fugindo da Europa. Eu falo logo, logo, mas eu espero que seja nunca, né? Eu espero que jamais aconteça, que os globalistas interrompam as agendas malucas que eles têm, que tem muita coisa que é bobagem, tem algumas coisas que tem ali uma base de razão, mas outras coisas na verdade, misticismo e outras coisas, mas enfim, isso é outro assunto também. E uma coisa muito importante, o pessoal fica enchendo o peito, né, da questão da Europa. E nós estamos vendo aí blackout, crises, etc. Vocês já observaram que a Europa hoje ela é incapaz de defender a si mesma? A defesa dela está intimamente ligada aos Estados Unidos. E os Estados Unidos já está numa situação que ele se vê sem braço, sem tentáculo suficiente para cobrir o que, entre aspas, seria o seu território, no caso extraterritorial, o seu espaço extraterritorial, as suas supostas colônias e países aliados. Ou seja, os Estados Unidos não tem mais essa hegemonia, esse poder todo para fazer isso. E quem colocou ele nessa situação? Os globalistas e eles mesmos. Não foi ninguém que cresceu e fez acontecer. De forma nenhuma. E a Europa está aí, servindo de lição para o Brasil e o mundo. Eu sou Stanley Colombo, que o Deus de Abraão te abençoe.